Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Sandro, da Igreja Batista Missionária Betel, ali em Sulacap. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cobertura espiritual. Há um tempo atrás recebemos alguns membros em nossa igreja e algumas falas apontavam para esse desejo de estar sobre a minha cobertura espiritual e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Bem, esse é um pensamento trazido pelo segmento neopentecostal para dentro do cristianismo, onde se acredita que quando um membro de uma igreja está ligado a esta igreja e automaticamente ao seu pastor, ele teria uma certa proteção mística, uma cobertura de a mais por estar debaixo ali da liderança do seu pastor. A gente precisa pensar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque geralmente o que nós vemos são pastores trazendo essa cobertura espiritual à tona para requerer obediência, mas essa cobertura espiritual que requer obediência, muitas vezes não aponta para um cuidado, para um discipulado, para uma visitação. Muitas vezes essa cobertura espiritual reclama para si o mérito da bênção, do milagre, da porta aberta, da cura, mas essa cobertura espiritual não assume a responsabilidade da doença, da morte, do divórcio, da confusão, da porta fechada, da empresa que faliu. E a gente precisa ter uma dimensão do que a Bíblia diz a esse respeito. Quando eu estava falando a esse respeito com os meus irmãos, o que eu pude falar para eles é o seguinte: eu falei, meus irmãos, não seria mais interessante que nós estivéssemos sob a cobertura espiritual de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi, Ele é o meu Deus. É na sombra de Deus que nós precisamos descansar. E eu lembro que eu falei assim com eles. Por exemplo, quando meu filho pede a bênção, eu não abençoo não, irmão. E eles ficaram assim meio com olhos arregalados. E eu expliquei assim, meu filho chega para mim e diz assim, sua bênção, pai, bênção, papai. E o que eu respondo? Eu te abençoo? Não, eu respondo que Deus te abençoe, porque aquilo que Deus tem para dar é infinitamente maior. Pastor, mas no Novo Testamento, quando trata sobre as igrejas, vai dizer que os pastores colocados lá são anjos da igreja. Isso não conota para eles uma certa autoridade divina? Vamos lá então. Se eu, enquanto pastor da minha igreja, fui colocado ali como um anjo para dirigir, para doutrinar, para discipular, a gente precisa entender também até onde vai essa autoridade desse anjo da igreja. Porque, pelo que nos consta, a Bíblia vai nos relatar um fato onde o arcanjo Miguel vai contender com Satanás pelo corpo de Moisés. E aí ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele não ousou lançar palavras de perjúrio contra Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda. Vale lembrar que a palavra do Senhor diz que nós somos menores do que os anjos. Então, ele numa figura divina ali, ele não poderia ter usado do seu poder, da sua autoridade, mas ele remeteu isso a Deus. Eu gostaria de falar também a respeito de Samuel, porque essa ideia de autoridade espiritual diminui o poder, diminui a soberania de Deus e o controle divino sobre a vida dos cristãos. Vamos lembrar, o povo chega para Samuel e diz assim, Samuel, nós queremos um rei. Isso parece pesado aos olhos de Samuel e Samuel vai levar essa reclamação para o Senhor. Deus dá uma resposta ao povo por Samuel e tenta alertá-los do que isso implicaria. Mas eles continuam irredutíveis e voltam para Samuel com a mesma reclamação. Samuel chega triste diante do Senhor e Deus vai responder para Samuel, Samuel, não se entristeça, não fique triste, porque quem está sendo rejeitado não é você, sou eu. O problema dessa ideologia da cobertura espiritual é que isso diviniza o pastor, o líder espiritual, e coloca Deus em segundo plano. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías que o Senhor nos ungiu para pregoar
liberdade aos cativos, né, para levar alegria àqueles que estão tristes. E o que a gente vê hoje? São crentes totalmente dependentes dos seus líderes espirituais, quando estão diante de situações que requerem uma palavra, ligam para os seus pastores. Quando estão precisando, quando estão diante de uma situação de doença, ligam para os seus pastores. Quando estão diante, às vezes, de pessoas possessas por espíritos malignos, ligam para os seus pastores. São crentes débeis, fracos na fé, não entendem que o Espírito Santo derramado ali no dia de Pentecoste foi derramado sobre toda a carne e ele não faz dissensão, separação entre homens e mulheres. O profeta Joel diz que aquele Espírito seria derramado e não haveria diferença entre senhor e servo, entre velhos e jovens. Não há uma porção sobrenatural a mais na vida de um pastor, porque muitas vezes esse pastor, ele é sustentado pela oração dos seus intercessores, pela oração da própria igreja, e esse pastor, ele só é colocado ali, a Bíblia vai dizer que Deus dá um para evangelistas, outro para apóstolos, outros para profetas. Deus estabelece os dons para que nós cheguemos à unidade do corpo de Cristo. E para que essa unidade? Para que haja aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo, para que nós, debaixo desse ensino trazido pelo pastor, sim, possamos ser aperfeiçoados, para que nós expressemos e sinalizemos o reino de Deus que já chegou. Jesus falou, o meu reino já chegou. Nós já estamos vivendo o estabelecimento do reino de Deus que será consumado na sua vinda. Esse aperfeiçoamento em que nós vivemos enquanto igreja é para que nós possamos sinalizar o reino de Deus lá fora, não dentro de quatro paredes, onde muitas vezes essa autoridade espiritual é reclamada para subjugar as pessoas ali debaixo do domínio do líder espiritual, para que ele possa fazer um controle mental ali com a sua igreja. Bem, a gente não vê apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, em momento nenhum, dizendo para os seus discípulos, para Timóteo, para Tito, para Filemão, que eles deveriam estar debaixo da cobertura espiritual deles. Não. Eles são comissionados, eles são consagrados, eles são enviados, mas em todo o tempo eles são incentivados a estar debaixo da proteção do Senhor, guiados pela palavra do Senhor. Se há algum tipo de cobertura espiritual válida na palavra do Senhor, nós poderíamos dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia vai afirmar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia vai falar sobre a intercessão dos santos de Deus. Nós, enquanto igreja, podemos orar sim uns pelos outros. Podemos pedir que nosso irmão, nosso parente, nosso amigo, ore juntamente conosco para que nos ajude em momentos de dificuldade. Agora, dizer que há uma cobertura mística, sobrenatural, que as pessoas serão abençoadas por estarem dentro de uma igreja a qual alguém é pastor, bem, nisso aí não há respaldo bíblico. Se há alguma cobertura espiritual sobre nós, essa cobertura espiritual se chama Deus, o nosso Deus Trino, nosso Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que está conosco aqui para nos guiar em direção ao encontro com Jesus no grande dia em que esperamos encontrá-lo. Beijão, Deus te abençoe.